Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa de Luz, sejam bem-vindos a esta seara do Mestre Jesus. Aqueles que nos acompanham via o Facebook também, sejam bem-vindos, parabéns pela escolha que fizeram. Que bom que podemos estar aqui. Tantos desejariam estar aqui e talvez não podem. Parabéns pela escolha que nós fizemos nesta noite. Um dia perguntaram a um grande líder espiritual: o que mais lhe surpreende na humanidade? E ele respondeu: os homens, porque perdem a saúde para ganhar dinheiro, muito dinheiro. Depois, gastam o dinheiro para recuperar a saúde. E por viverem ansiosos, preocupados com o futuro, outros com o passado, se esquecem de viver o presente e vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Não paramos de brincar porque envelhecemos. Envelhecemos porque paramos de brincar. Devemos ter um sonho, porque quando perdemos o sonho, perdemos a criança que existe dentro de nós. Porque o amor divino é criado dentro do nosso coração. E o bem mais valioso que você pode dar a alguém é o seu tempo. Deus não perguntará quantas coisas boas você fez na vida, mas sim quanto amor você colocou naquilo que fez. Para aqueles que desejarem fecharem os seus olhos suavemente, aproveitando esse momento maravilhoso, essa escolha que você fez nesta noite, e acompanhar a oração inicial. Acalme os nossos passos, Senhor. Desacelere as batidas do nosso coração, acalmando a nossa mente. Diminua o nosso ritmo apressado, com a visão da eternidade do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, dê-nos a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos músculos e nervos com a música tranquilizante dos rios, das águas constantes que vivem nas nossas lembranças. Ajuda-nos a conhecer o poder reparador do sono. Ensina-nos a arte de tirar pequenas férias. Reduzir o nosso ritmo para contemplar uma flor, conversar com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma música preferida. Acalme o nosso passo, Senhor, para que nós possamos perceber no meio do insensato labor cotidiano, dos ruídos, das lutas, alegrias, cansaços ou desalentos, a Tua presença constante no nosso coração.
Acalme o nosso passo, Senhor, para que possamos entoar o cântico da esperança, sorrir para o próximo e calar sempre para escutar a Tua voz. Acalme o nosso passo, Senhor, e inspira-nos a enterrar nossas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que possamos crescer até as estrelas do nosso destino maior. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que me destes, pelo nosso trabalho e, sobretudo, pela Tua presença em nossa vida. Que assim seja. Eu passo a palavra ao palestrante da noite, nosso querido irmão André, trabalhador da casa. O púlpito, a palavra é sua. Imagina. Boa noite, pessoal. Parabéns por estarem aqui hoje, né? Como o Gerson já falou, terem abrido mão de muitos compromissos, por terem escolhido estar aqui nesse dia frio. Então, que possamos, então, ter uma boa noite. Vamos nos esforçar para isso, não é? Então, que tenhamos o nosso coração tranquilo, estejamos calmos, receptivos, otimistas, para que os nossos amigos espirituais, que nos conhecem muito bem, como o nosso anjo da guarda, como os mentores aqui desta casa, que desde o momento que entramos aqui, já estão olhando por nós, já estão vendo as nossas necessidades, procurando nos assistir. Então que tenhamos o coração tranquilo para também receber essas influências, que eles possam nos enviar as boas energias, as boas vibrações, capazes de nos fortalecer, de nos equilibrar, e assim, nessa condição mais segura, mais disposta, possamos enfrentar e superar os nossos desafios. Todas essas situações que ocorrem em nossa vida e não tem como a gente desviar. Não tem como a gente fingir que não está acontecendo. A gente tem que enfrentar. E por mais que sejam difíceis essas situações, porque ora se apresentam na nossa vida como provas, como expiações, às vezes nos machucam, mas por mais que sejam assim difíceis, são elas as responsáveis pelo nosso crescimento. Porque quando vamos procurar sair dessa situação, nós acabamos despertando virtudes. Nós todos somos filhos de Deus e, portanto, temos o potencial da perfeição. E são esses estímulos da vida que faz com que nós apareçamos nessas virtudes. E assim nós vamos nos credenciando por lei natural, por lei de causa e efeito, por mérito, a vida plena, a vida em abundância, anunciada pelo nosso Mestre Jesus. Jesus foi muito claro quando nos propõe isso, que nós possamos então fazer a nossa parte e chegarmos a esta vida em abundância. É apenas uma questão de tempo, uma questão de estarmos também dóceis aos estímulos da vida, não nos revoltarmos, aceitarmos aquilo que não podemos mudar e nos esforçarmos na parte que nos cabe para mudar a nossa vida. E também de estarmos atentos aos faróis, às revelações que vão aparecendo todos os dias no nosso caminho. Porque todos os dias a bondade divina lança algumas luzes, alguns faróis para nos guiar nesse processo evolutivo, nesse processo de crescimento. Temos que estar atentos a isso. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Não Vim Destruir a Lei, uma fala de Jesus, Kardec e os espíritos superiores nos falam que nós tivemos até hoje 3 grandes revelações. Veja, esse é um ponto de vista judaico-cristão, espírita. Mas, certamente, se você for lá no Oriente, você vai ver um outro ponto de vista, que também não deve estar errado, não deve estar errado. Mas para nós que temos essa cultura mais ocidental,
nós temos essa leitura, 3 grandes revelações. A primeira delas, e sempre num espírito de sequência, num espírito de amadurecimento da sociedade. A primeira delas, a primeira grande revelação, veio com os 10 mandamentos de Moisés. Moisés, então, conduzindo aquele povo, que era um povo que ainda estava meio brutalizado, né? Recém-saído do primitivismo, ele propõe, através dos 10 mandamentos, um código de respeito a valores morais. Então, entre outros, né, os 10 mandamentos, não matar, não roubar, respeitar os seus pais, determinar uma parte do seu tempo para as coisas de Deus ou as coisas do Espírito, né? Não cobiçar nada de ninguém. Então, isso entrou para aquela sociedade como um choque de valores para aquela sociedade brutalizada. E ao longo do tempo, ao longo dos séculos, essa mentalidade foi sendo incorporada naquela sociedade. O fato é que passaram, alguns falam em 8 séculos, outros historiadores falam em 12 séculos, pouco importa, o processo foi amadurecendo. E chegado o momento, veio a segunda grande revelação. O momento mais iluminado do nosso planeta, sem dúvida nenhuma, que foi a vinda de Jesus. E como é a fala do próprio mestre, que dá título a este capítulo 1, Jesus não veio destruir a lei, ele não veio derrogar a lei mosaica, dizendo, não, está tudo errado, agora façam desse jeito. Não. Ele veio mostrar como se fazia a lei de Moisés, de uma forma um pouco mais compreensiva, e nos apresenta o amor. Em determinado momento da sua jornada, ele é questionado por um doutor da lei, mestre, qual o maior mandamento da lei? Ele responde, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, dizendo que toda a lei estava ali resumida nessa proposta de amor. Tudo que os profetas tinham trazido até então, concisamente nos fala do amor. Mas será que esse amor que Jesus falava, que Jesus vivia e vive, é o que nós sentimos hoje? Porque certamente nós amamos. Nós já despertamos esse amor em nossos corações e nossos sentimentos. Mas o amor de Jesus ele é um pouco diferente, ele é mais completo. Ele é um amor incondicional. Porque o nosso, não estou falando de vocês, estamos falando do amor da sociedade nos dias atuais, ainda é um amor com algumas tintas de egoísmo, por exemplo. Ou seja, eu te amo, mas eu quero que você me ame também. É um amor que tem essas condicionais, não é? É um amor que não gosta muito de ser dividido também. Ah, você está dando muita atenção para aquela pessoa. Às vezes filhos, né, falam para os pais, olha, a senhora gosta mais do meu irmão do que de mim? Então, nós amamos, sem dúvida, mas ainda é um amor que estamos construindo. Esse amor de Jesus é algo que ainda estamos construindo. Aliás, esse é o nosso objetivo de vida, tentar entender e viver esse amor como Cristo vivia e vive. Mas ainda, voltando nesse processo, nesse espírito de sequência das grandes revelações, 18 séculos depois, veja, mais uma vez, deixando claro que é um ponto de vista, veio a terceira grande revelação, que é a doutrina espírita. Para nós faz todo sentido. E a doutrina espírita também não veio dizer que estava tudo errado, muito pelo contrário. A doutrina espírita ela tem todo o seu alicerce básico, central, na proposta de Jesus. Então nós vemos justamente esse espírito de sequência. Mas imaginemos Jesus naquela época falando, por exemplo, da lei dos fluidos, da lei de atração e reação, do fluido cósmico universal, por exemplo. As pessoas não iam entender. Precisou de 18 séculos de amadurecimento intelecto-moral para que começasse a fazer sentido a proposta de Jesus. Então a doutrina espírita veio nesse momento. Então nós gostaríamos de desenvolver um pouquinho o momento evolutivo que veio a doutrina espírita. O título até da nossa fala é Alvorada Espírita, porque nós estamos ainda nesse processo de descobrimento da doutrina espírita. Se formos comparar, a doutrina espírita tem 166 anos, fez há mês e meio atrás, mais ou menos. 166 anos é muito pouco tempo, é pouco tempo. Ainda não está no começo, no início de um amadurecimento dessas ideias.
Por isso que a gente ainda tem tanta dificuldade de entender completamente o que é tudo isso. Nós vamos demorar ainda muito tempo para assimilar todos esses conceitos que a doutrina espírita vem nos orientar. Mas ela chegou no momento certo. Nós tivemos, enquanto sociedade, um momento muito difícil. Eu vou pedir permissão a vocês de falar mais aproximadamente uns 5, 10 minutos, um pouquinho mais talvez, sobre o momento histórico que chegou a doutrina espírita no nosso planeta. Nós havíamos passado, enquanto sociedade, um momento muito difícil, que foi a Idade Média. Aproximadamente 1000 anos, do século V ao século XV, do século V ao século XV, nós tivemos um momento de muita dificuldade do ponto de vista religioso. A Igreja começou um relacionamento muito promíscuo com o poder, ou o poder se apoderou da proposta da Igreja ou da religião. E cometeram atrocidades tremendas que nós conhecemos na história. Nós tivemos as guerras santas, não é? As cruzadas, tivemos a Santa Inquisição nesse período também. Ou seja, foi uma noite escura e fria, aonde se chegava ao cúmulo de se matar em nome de Deus. Se matar. Se nós aprendemos de uma forma tão clara que Deus é amor, e não matar apenas, matar muitas vezes com requintes de crueldade, matar amarrando o indivíduo num poste, tocando fogo, apedrejando, degolando. Então isso é dramático e é completamente distorcido da proposta de uma religião que tem o objetivo de nos conectar com Deus. Um Deus de amor, como o próprio Mestre Jesus nos apresenta. Então, logo após ali o século XV, no século XVI, começaram os questionamentos, as reformas, o momento de mudança, porque a população, de um modo geral, a sociedade, de um modo geral, não aguentava mais esses desmandos. Então nós começamos a perceber algumas mudanças. No livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel fala, através da psicografia de Chico Xavier, que nessa época, no século XVI, XVII, XVIII, começaram a pairar no nosso planeta algumas luzes, que tornava, portanto, propício o ambiente para as mudanças, para as reformas. E foi o que aconteceu. Alguns fatos históricos. Nós tivemos no século XVI o questionamento da Igreja Católica. Veja, nós não estamos aqui criticando igreja ou religião A, B ou C. É apenas um relato histórico. Porque eu acho que todos nós aqui temos as nossas origens na Igreja Católica, na Igreja Protestante, enfim. É apenas um ponto de vista histórico do processo. Nós tivemos, então, no século XVI, o questionamento de Martinho Lutero, né, a reforma protestante, quando ele propõe as suas 95 teses. Começou ali um processo de questionamento do poder excessivo da igreja, da promiscuidade da igreja da religião com o poder. Mas não houve, apesar de ter sido estabelecido naquela época, através de Martinho Lutero, o protestantismo, mas isso não foi fácil. Teve muito derramamento de sangue. Nós tivemos na noite de São Bartolomeu, na França, só na noite de São Bartolomeu, que foi uma perseguição aos protestantes, alguns historiadores falam em 3.000 mortes, só em Paris. Em toda a França, de 20 a 70 mil mortes, só numa noite. E fora o que ocorreu logo depois. Então houve muitas dores. Nós tivemos um fato também histórico muito interessante, que começou a mostrar a necessidade de mudanças. Que foi um movimento, podemos dizer, cultural, social, que foi o Iluminismo. O Iluminismo, liderado por Voltaire, por Montesquieu, por Diderot, por Rousseau, ele propunha o quê? Um despertamento do saber. Porque a religião ela sempre procurava deixar você engessadinho, sem perguntar os porquês. E o Iluminismo propunha você se apartar um pouco desse absolutismo da igreja e começar os questionamentos. Por que as coisas são assim? Um crescimento do ponto de vista intelectual, o livre pensamento. E essa proposta do Iluminismo, que estimulava o indivíduo à razão, à racionalidade, influenciou alguns movimentos políticos, sociais, muito significativos. Destacamos, no ano de 1776, a libertação ou a independência das 13 colônias norte-americanas da Inglaterra, ou seja, a fundação dos Estados Unidos
e teve como ponto muito significativo, um grande exemplo de democracia, que foi a promulgação da sua Constituição, a Constituição da Filadélfia, que é um verdadeiro tratado de democracia, modelo para o mundo até hoje. Então isso foi um fato histórico que mostrou que realmente a sociedade estava mudando. Isso foi na América do Norte. Na Europa, também influenciada pelo Iluminismo, nós tivemos a Revolução Francesa, em 1789. E a Revolução Francesa foi tão importante para a sociedade que ela mudou a idade histórica que nós vivíamos, era a idade moderna. A partir da Revolução Francesa, a idade contemporânea. E a Revolução Francesa, que foi muito bem retratada num quadro de Eugène Delacroix, onde tem uma mulher carregando, acho que vocês devem conhecer esse quadro, todo mundo conhece, o quadro se chama A Liberdade. Uma mulher carregando uma bandeira tricolor da França, como se estivesse guiando as pessoas na direção da democracia ou da liberdade. E logo em seguida foi feita também a promulgação ou a proposta da Carta de Direitos, a primeira carta ou uma das primeiras cartas de direitos humanos, direito do homem e do cidadão, aonde se propunha principalmente liberdade, igualdade e fraternidade. E esse movimento começou também a contagiar toda a Europa, esse movimento de mudanças. Mas não só no campo político, também no campo, por exemplo, das artes, da cultura, alguns movimentos foram muito interessantes. Eu vejo o Luiz lá, que é o nosso maestro, se eu falar alguma coisa errada aqui, Luiz, você me corrige, né? Mas no campo da música, por exemplo, nós tínhamos até então, a música clássica, a valorização do processo virtuoso, do virtuosismo. E a partir desse momento, século XVIII, século XIX, nós começamos a entrar um outro componente na música clássica, que era o sentimento, o movimento romantista. E aí nós tínhamos compositores como Wagner, como Liszt, aliás, como Beethoven, que era um virtuoso, sem dúvida nenhuma, mas também colocava sentimento. Quando você ouve uma ode à alegria, né? Essa música maravilhosa que todos nós conhecemos, você vê muito sentimento ali. Nós tínhamos os compositores que, além de românticos, eram nacionalistas, como Chopin, como os italianos Rossini, Bellini, Joseph Verdi. Então a música estava mudando, colocando o componente dos sentimentos também, sem tirar o componente do virtuosismo, que eram aquelas dificuldades nas técnicas. E aí eu faço aqui um parênteses, sem nenhuma crítica, né? Essa música, quando nós escutamos, porque a música ela não é apenas uma expressão sonora, ela é carregada de vibrações. E nós sabemos como nós somos sensíveis às vibrações. E essa música que falamos há pouco, ela traz para nós vibrações de saúde, de excelência. Se nós desavisadamente compararmos, veja, compararmos com as músicas da atualidade, apesar de que existem músicas maravilhosas atualmente, mas algumas são aquelas batidas, aqueles ritmos complicados. Então a gente percebe que realmente nós estamos na transição planetária. Estamos em plena crise da transição planetária. Por que não tem comparação, gente? Então vamos estar um pouco atento para ver o que nós estamos escutando. Veja, não é uma crítica geral, mas apenas vamos ter esse senso crítico de escolher as nossas músicas, não é? Para não colocar para dentro de nós vibrações que não vão contribuir em nada para a nossa vida. Mas voltando ao momento de ebulição do século XVIII, século XIX, no campo também da pintura, nós tínhamos um movimento que começou a se destacar, que era o movimento impressionista, onde pintores como Monet, como Renoir, como Degas, começaram a retratar fatos cotidianos da vida. Porque antes eram retratados mais os nobres, os reis, os poderosos. E com o movimento impressionista, o que era comum era o que era retratado, a vida cotidiana. Então era um homem que estava ali lavrando a terra, era retratado. Uma criança brincando, não é? Às vezes uma mulher preparando os alimentos. Então era um movimento impressionista, que mostrava uma valorização da sociedade como um todo. No campo da ciência também muitas coisas estavam acontecendo, muitas coisas, entre outras. Nós tivemos Louis Pasteur, que desenvolveu a microbiologia, e nós vemos hoje como é importante a microbiologia. Nós passamos agora por uma pandemia que mudou completamente a nossa sociedade. Foi um impacto muito grande que nós estamos agora, começamos a nos libertar dessa pandemia. Como é importante a microbiologia, né?
o desenvolvimento das vacinas e coisas assim. Nós tivemos o casal Pierre e Marie Curie também, que descobriram 2 elementos que eram radiativos, o rádio e o polônio. Então, uma contribuição enorme para a medicina, para outras atividades que usam também a radioatividade. Nós tivemos Charles Darwin com a sua teoria da origem e evolução das espécies, aceita até hoje. Nós tivemos, por exemplo, a descoberta da máquina a vapor, que deu um impulso muito grande, que inclusive influenciou uma outra reforma, uma outra revolução, que foi a Revolução Industrial, onde a sociedade deu um passo muito grande no campo dos transportes, no campo das comunicações. Então esse era o ambiente. No campo religioso também, nós tivemos alguns fatos significativos. 2 sacerdotes, o exemplo, né? 2 sacerdotes católicos, Lamennais e Lacordaire, entre outros, começaram a questionar essa relação promíscua da igreja ou da religião com o poder. E sugeriram o catolicismo social. Eram 2 sacerdotes católicos que propuseram o catolicismo social, que tinha como principal objetivo, além dessa diferenciação da igreja e do poder, promover a justiça e a caridade. Lamennais e Lacordaire, aliás, posteriormente desencarnados, contribuíram para a codificação da doutrina espírita. Então era esse o ambiente que vivia o século XIX. E foi nesse momento que começaram também a despertar as questões espiritualistas. Narrar 2 fatos, até o Luiz também esses dias na sua palestra comentou alguma coisa das mesas girantes, né, Luiz? Nós vamos só citar para fazer sentido esse nosso relato histórico. 2 fatos interessantes que contribuíram para que começasse a despertar para as questões do espírito. Um deles aconteceu na cidade de Hydesville, que é uma cidadezinha pequenininha no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Uma família comum, família Fox, isso foi no ano de 1848, mudou para uma casa. Essa casa tinha uma fama de ser uma casa um pouco mal assombrada. Mas eles não ligavam para isso, mudaram para lá. E logo no começo eles começaram a perceber que realmente tinha alguma coisa muito estranha naquela casa. Porque se escutavam batidas. Não eram batidazinhas assim, não. Eram batidas muito fortes. Escutavam essas batidas e às vezes acordavam no meio da noite com essas batidas. E uma dessas noites, a filha mais nova do casal Fox, Kate, aproximadamente 11 anos, 10, 11 anos, teve um impulso de conversar com essa entidade. Ela achava que era o demônio, o diabo, enfim, né? Então ela chegou e falou assim, no meio da noite, Senhor pés rachados, porque se achava que o diabo talvez tenha pés rachados, fendados, não sei. Senhor pés rachados, repita o que eu faço. E bateu palma 2 vezes. E na sequência, a entidade deu 2 batidas também. Começou ali a se estabelecer uma comunicação, um código de comunicação. Sua família, enfim, a vizinhança toda começou a participar dessa conversa. E aquela entidade se dizia ser um homem que, um tempo atrás, era um vendedor, um mascate, que foi lá naquela casa, morava lá uma família, e ele foi vender algumas coisas para aquela família, e lá ele foi roubado, roubaram $500 e o assassinaram com uma faca de cozinha. E enterraram seu corpo no porão dessa casa. Essa comunicação ficou patenteada, porque chamadas autoridades, enfim, né, juízes, eles perceberam que não era um embuste, não era um truque, aquilo lá estava acontecendo, a comunicação era fidedigna de fato. Só que não conseguiram provar o crime, porque fizeram as escavações ali no porão e não acharam o corpo. E dizem que quando não tem o corpo, não tem a materialidade, você não consegue comprovar o crime. Esse crime só foi realmente comprovado 56 anos depois. Estamos em 1848. Essa casa, depois que a família Fox foi embora, ninguém mais habitou. Ficou lá, uma casa abandonada. No ano de 1904, teve uma grande chuva na região de Hydesville. Essa chuva provocou alguns alagamentos e essa casa ficou totalmente alagada. E com isso as paredes do porão caíram. E quando caiu as paredes do porão, mostrou ali uma ossada humana. E do lado dessa ossada humana tinha uma latinha, que era característica dos mascates da época. Ou seja, só 56 anos depois que se comprovou realmente o crime. Mas isso foi aqui, ou melhor, foi lá na América do Norte, nos Estados Unidos.
Na Europa, lá na América do Norte também tinha um outro fenômeno, mas principalmente na Europa, que eram as mesas girantes ou mesas dançantes. Eram mesinhas, assim, imagina uma mesa de 3 pés, mesinhas pequenas de 3 pés, que ficavam se movimentando. Às vezes batiam um dos pés, às vezes giravam. E esse era um evento social em toda a Europa. As pessoas não estavam ali com nenhum pensamento científico ou religioso. Era um evento social. E foi nessa época, então, 1855, 1855, que vivia na França, mais precisamente em Paris, um eminente educador, um pedagogo chamado Hippolyte Léon Denisard Rivaio, professor Rivaio. Ele era conhecido, na verdade, em toda a Europa, mas principalmente ali em Paris, na França, porque ele tinha contribuído, ele tinha feito uma reforma da gramática francesa. Então ele era um professor, um educador muito conhecido. E ele também era magnetizador da escola de Mesmer. E certa vez, em 1854, ele encontrou um amigo dele chamado Sr. Fortier. O Sr. Fortier, que também era magnetizador, também era da escola de Mesmer, falou para ele assim, ó, professor Rivaio, tem um negócio acontecendo meio estranho aí, que são essas tais mesas girantes. Eu acho que isso tem alguma coisa a ver com magnetismo. Tá bom, o Rivaio falou, olha, pode ser, né, porque o mesmo fluido que é transmitido, fluido magnético que é transmitido para um ser orgânico, para um ser humano, enfim, ou um ser orgânico qualquer, também pode animar ou pode influenciar os seres inorgânicos. Então, para mim, isso não é novidade. Não se convenceu muito. Passado um tempo, encontrou novamente o Fortier, e o Fortier falou assim, olha, Rivaio, agora tem uma coisa diferente, porque as mesas não estão apenas batendo, levitando, dançando, elas também estão respondendo perguntas. Você faz uma pergunta e elas respondem através de batidas. Ah, é? Bom, então assim, olha, se você não me mostrar, o Rivaio falando, onde está o cérebro e os nervos das mesas, para mim isso é conversa para dormir de pé. Não se convenceu. Achou que era bobagem, besteira. Isso em 1854. Em janeiro de 1855, ele encontrou o professor Rivaio, um grande amigo dele, o Sr. Carlotti. Era um amigo de mais de 25 anos, que também falou, mas falou de uma forma apaixonada. O Carlotti era aquelas pessoas que são efusivas, são muito extrovertidas. Ele conhecia já há mais de 25 anos, e isso até deixou ele mais cético, porque geralmente essas pessoas que são assim muito apaixonadas, elas deixam passar algumas coisas. Ele falou, isso daí deve ser bobeira. Não se convenceu. Olha o trabalho da espiritualidade para tentar convencer o professor Rivaio de tomar para si essa responsabilidade. Já estamos em 1855, em meados de 1855, por volta lá do mês de maio, o professor Rivaio, estava também o Fortier, estava o Carlotti, estava numa reunião social. E lá estava também uma figura eminente da sociedade francesa, que era o Sr. Patier. O Sr. Patier ele era conhecido pelo seu notório saber, um homem muito inteligente, coerente. E o Sr. Patier, nesta reunião com o professor Rivaio, ficou mais de uma hora falando das mesas girantes, mas com propriedade, com detalhes, com riqueza. E foi ali, então, nesse momento, que o professor Rivaio se convenceu de que iria participar de uma sessão de mesas girantes. Nessa mesma reunião estava ali a senhora Planmaison, que fazia reunião de mesas girantes em sua casa e convidou para participar. E ele foi no mês de maio mesmo e conheceu, portanto, ali as mesas girantes. Enquanto as pessoas, a maioria das pessoas pelo menos, via nesse fenômeno, um fenômeno social, o professor Rivaio via ali que estava um caminho que iria mudar a humanidade. Ia se abrir um horizonte enorme, que era o plano espiritual, que era o mundo espiritual. E a partir dali, nessas reuniões, ele conheceu também o Sr. Boudin, que tinha 2 filhas que eram sensitivas, que eram sonâmbulas, né? Falava-se sonâmbulas na época para os médiuns. Eram sensitivas. Começou a participar das reuniões da família Boudin. Conheceu também o Sr. Roustan, que tinha no seu grupo de reuniões uma médium, uma sensitiva na época, que era a senhorita Jafé, muito capaz, muito fidedigna na sua comunicação. Apesar de que, posteriormente, a senhorita Jafé se separou do professor Rivaio. Mas, enquanto ela estava lá, ele, então, vivenciava nesses 2 grupos, principalmente, as comunicações com os espíritos. E adotou
o sistema de perguntas e respostas. Então ele fazia as perguntas, mandava para o questionamento dos espíritos e os espíritos respondiam através dos médiuns. E não apenas uma resposta. As respostas vinham iguais de vários médiuns, o que mostra a universalidade da doutrina. Né? E assim a doutrina foi crescendo, e assim essa proposta de se fazer esse livro foi crescendo, e exatamente no dia 18 de abril de 1857, um sábado, na Livraria Danty, em Paris, foi lançado o Livro dos Espíritos. O professor Rivaio, ele não queria assinar o livro, porque era uma pessoa muito conhecida. Então, ele, em certa vez, em uma das comunicações espirituais, ele conheceu um espírito familiar chamado Zéfiro, falou para ele assim, olha, professor Rivaio, eu te conheço já há muito tempo. Te conheço em uma encarnação lá atrás, há muitas encarnações lá atrás, e você e eu, nós éramos druidas. E nós vivíamos nas Galhas, que era onde é França hoje. E lá você era um sacerdote. Você se alimentava de alimentação vegetariana, acreditava em reencarnação. E ele então falou, bom, então, qual era o meu nome? O seu nome era Allan Kardec. E ele então resolveu assinar o livro com o seu pseudônimo, com o pseudônimo de Allan Kardec. Porque ele não queria que as pessoas adquirissem o livro pelo seu nome. Ele era uma pessoa conhecida, mas sim pelo conteúdo da obra. E foi assim que, então, no dia 18 de abril de 1857, começou o lançamento da nossa doutrina, da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, inicialmente, tinha 501 perguntas e respostas. O formato que nós conhecemos hoje, de 1019, ele veio só após a segunda edição. Algumas situações peculiares do livro. Esse número, 1019 perguntas e respostas, ele não é exato, porque a pergunta 1010 passa já para 1012, ou seja, não existe a pergunta 1011. Mas muitas perguntas se desmembram em A, B, C, D, E. Então não é 1018 apenas ou 1019, é muito mais. Algumas dessas, porém, não são perguntas, são colocações, como aquela que nós estamos atualmente estudando. Aliás, encerramos ontem a 257, que fala da sensação dos espíritos. Não é uma pergunta, é um postulado, é uma proposta. Né? Mas o fato é que essa é a obra básica, é a obra fundamental, pilar da nossa doutrina. Depois dessa, veio mais 4 obras que compõem o chamado Pentateuco, que constrói, portanto, as obras básicas da nossa doutrina, que foi o Livro dos Médiuns, logo na sequência, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o livro Céu e Inferno e finaliza com o livro A Gênese. E o Livro dos Espíritos é tão completo na sua didática e faz tão sentido em todo o processo da codificação com os demais livros, que ele é dividido também em 4 partes. A primeira parte fala das causas naturais ou primárias. Está relacionado com o livro A Gênese. A segunda parte fala da vida dos espíritos ou espírita. Está relacionado com o livro dos médiuns. A terceira parte fala das leis morais e se relaciona diretamente com o Evangelho segundo o Espiritismo. E finaliza a última parte, que é a parte menor do livro, que fala das consolações, das esperanças futuras, que se relaciona com o livro O Céu e o Inferno. Então é essa obra, é esse conjunto de propostas que compõe a doutrina espírita que nós hoje estamos tentando entender, tentando conhecer um pouquinho. E tem uma outra proposta também que é fundamental para compreendermos a doutrina e vivermos a doutrina. Existe uma frase, todos nós conhecemos, fora da caridade não há salvação. Essa frase é como que se completa, como se junta toda a proposta da doutrina espírita, que na verdade é a proposta do amor incondicional de Jesus. Porque caridade nada mais é do que o amor em ação, como já dizia o apóstolo Paulo, não é? Mas será que nós somos caridosos? Bom, nós estamos aqui, somos espíritas. Para ser espírita, nós precisamos então viver a caridade. Viver a caridade não é isoladamente. A caridade que fala a doutrina espírita é uma filosofia de vida, uma maneira de ver a vida. Será que nós somos caridosos? Vamos pensar um pouquinho. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: como é a caridade segundo Jesus? Como que Jesus vive ou enxerga a caridade? E aí os espíritos respondem aquele famoso BIP, né? aquela sigla BIP que a gente, desde que começa na doutrina espírita, aprende. BIP, benevolência para com todos.
indulgência das faltas alheias e perdão das ofensas. Então, novamente, a pergunta para cada um de nós: somos caridosos? Nós fazemos a beneficência para todos? Ou nós escolhemos para quem nós vamos ser bons? Uma pergunta que a gente tem que fazer, não precisa responder, tá, gente? Só para a gente pensar um pouquinho. Porque às vezes a gente tem mania de ficar só no nosso grupo, né? Fazer o bem só dentro daqueles que nós conhecemos, né? Então vamos pensar se a gente está fazendo incondicionalmente o bem. Benevolência para com todos. Indulgência. Será que nós não julgamos muito as pessoas? Veja, nós estamos num momento da nossa evolução onde nós precisamos ainda de muita indulgência dos outros. Porque nós erramos muito. Falo por mim, vocês talvez não, né? Mas eu falo por mim, erro muito e preciso da indulgência das pessoas. O próprio Mestre Jesus, quanta indulgência ele tem conosco. Então não cabe a nós julgar o erro. Lógico, a gente não vai deixar de enxergar o erro, porque isso também seria uma falha, não é? Acompanhar o erro, mas não julgar. Não definir para sempre alguém porque fez alguma coisa errada. Esse é o segundo item. E o terceiro item é o perdão. Pessoal, todas as vezes que a gente está aqui na frente, nós falamos do perdão. Se não eu, a maioria, se não apenas eu, a maioria das pessoas que vêm aqui na frente falam do perdão. Se nós não perdoarmos, se nós não trabalharmos esse sentimento em nosso coração de forma ampla, nós nunca vamos ser saudáveis. Saúde física e espiritual depende diretamente desse sentimento. Porque o perdão faz parte do amor. Quem ama, perdoa. Quem ama, se o amor é a proposta da vida, é a lei que rege o universo, que é a lei do amor, a falta do perdão, portanto, é uma contravenção dessa lei, é uma fuga dessa lei de amor. E como tudo que é contrário à lei do amor causa para nós dificuldades. Vibratoriamente falando, por exemplo. Fluidicamente, nós sabemos que nós temos um corpo espiritual composto de fluidos. E esse corpo espiritual está diretamente ligado ao nosso corpo físico. O corpo espiritual, se não estiver saudável, ele vai gerar uma consequência, ele vai gerar um reflexo no corpo físico em forma de doenças. Isso é certo como 2 e 2 são 4. E a falta do perdão, por ser contrária à lei do amor, ela gera um desequilíbrio no nosso perispírito, que será repassado para o corpo físico em forma de doenças. A gente sempre diz isso aqui. É um órgão que vai parar de funcionar, ou vai funcionar mais ou menos, não é? É alguma coisinha que vai começar a crescer dentro de nós, sem função, porque é um reflexo do perispírito em desalinho. Então nós precisamos perdoar. Não que seja fácil, mas existe um caminho viável para isso. Se você não consegue sozinho fazer isso, peça ajuda. Peça ajuda a um profissional, peça ajuda dentro da casa espírita, mas não deixe de buscar esse sentimento do perdão dentro de vocês, dentro de cada um de nós, porque senão nós nunca vamos ser saudáveis. E um dia nós vamos ter que perdoar. É a proposta, é a lei de amor. Então, será que nós somos caridosos? Será que nós podemos nos considerar espíritas? Agimos dentro da caridade? Tem um grupo de pessoas que diz assim, olha, vamos ver, vamos analisar. Eu primeiro penso em mim. Diante de alguma situação, eu sempre penso em mim. Em segundo lugar, eu penso em mim também. E em terceiro lugar, aí eu vou pensar nos meus. Ou seja, é o caminho contrário da caridade, é o orgulho, é o egoísmo. É totalmente o contrário da caridade. Pensar só em você e no máximo nos seus. Não é? Mas tem um outro grupo de pessoas da sociedade, né? Estamos falando, não estamos julgando nenhum de vocês, é apenas uma reflexão. Que pensa assim, olha, eu não vou fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que fizessem para mim. Então eu não vou gritar com ninguém porque eu não gostaria que alguém gritasse comigo. Eu não vou machucar ninguém porque eu não gostaria que alguém me machucasse. Eu não vou roubar porque eu não gostaria de ser roubado. E assim por diante. Então, comparado com o primeiro grupo que só pensa em si, já houve um avanço. Realmente, ó, já está se preocupando, existe uma empatia com o próximo. Mas isso ainda não é caridade.
que os espíritos dizem assim, ó, caridade não pode ser uma virtude negativa, tem que ser uma virtude ativa, ou seja, não basta você só não fazer, você precisa fazer ao outro. Caridade, portanto, é fazer ao outro aquilo que você gostaria de receber se você estivesse no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro, pensar, mas o que ele está precisando? Se ele está com fome, ele precisa de alimentos. Se ele está com frio, né, ele precisa de agasalho. Tem uma história rapidinha, gente, já estamos indo para o final, tá? Que diz assim, que duas senhoras da sociedade europeia, enfim, provavelmente uma cidade, uma capital europeia, foram numa ópera, assistir uma ópera numa matinê, à tarde. Era um dia muito frio, nevava. E quando terminou a ópera, eles descendo a escadaria do teatro, elas se depararam com um mendigo que estava quase sem agasalhos. E era um dia muito frio, abaixo de zero, neve. E aí uma delas, vestida muito elegantemente com um casaco de peles, teve o impulso de tirar o seu casaco, porque ela já ia entrar ali logo em seguida no seu veículo, de tirar o seu casaco para dar para aquela pessoa que estava ali, morrendo de frio. Aí a outra que estava junto dela falou assim, não, peraí. Vamos fazer o seguinte, olha, não faça isso, porque esse casaco de peles e um cobertor e um casaco para essa pessoa que está ali é a mesma coisa. Você não precisa se desfazer. Eu tenho muitos agasalhos na minha casa. Vamos lá na minha casa, vamos tomar um chá, na frente da lareira, né, um dia assim bastante frio, e eu peço para um funcionário meu trazer agasalhos para esse homem que está aqui. Muito bem, foram, né, começaram a colocar em prática isso. No dia seguinte, essa senhora que falou, que fez essa proposta, se lembrou que ela não pediu para o seu funcionário levar os agasalhos. Imediatamente ela foi lá e chamou o seu funcionário e falou assim, olha, vai lá naquele lugar, lá no teatro, na escadaria, no final da escadaria, deve ter lá um senhor passando frio. Leve esses agasalhos para ele. Passado um tempo, ele voltou com os agasalhos. Ué, mas você não levou os agasalhos? Não, eu levei, mas chegando lá, ele não estava, eu me informei com as pessoas que estavam por aí, elas falaram que ele tinha morrido de frio naquela noite. Ou seja, a moral da história, caridade, quando muito pensada, quando muito refletida, quando muito discutida, ela pode chegar atrasada. Então, se você tem um impulso de agir caridosamente, faça. Não fique pensando duas vezes, não fique calculando muito, faça, depois você vê. Porque às vezes ela pode ser a diferença para aquela pessoa que está ali precisando. Mas aí tem gente que fala assim, não, mas eu não tenho recurso para fazer caridade. Eu mal e mal tenho para mim. Mas caridade não é só caridade material. Você pode fazer a caridade moral. Você pode doar, por exemplo, o seu tempo. Nós temos sempre alguma coisa para ensinar para alguém. Sempre. Então se voluntarie em uma entidade de assistência social, por exemplo. Ou para ensinar alguma coisa que você sabe, como voluntário. Você está fazendo caridade. Você pode, a caridade em alta conta, por exemplo, escutar alguém. Dar um pouco do seu tempo, uma escuta ativa, deixar que a pessoa fale, que ela desabafe, porque às vezes ela precisa só disso. Não é uma escuta assim, né, sem dar atenção, não, uma escuta ativa, olha os olhos, de vez em quando pontue algumas coisas. Você está fazendo caridade. Dar conselho. Às vezes a pessoa está tão angustiada com o seu problema que ela não enxerga o óbvio. Ela está tão focada vibratoriamente no problema que ela não enxerga. Então você está de fora, você consegue dar uma opinião, você consegue dar um conselho. E a pessoa fala, nossa, como é que eu não tinha pensado nisso? Isso é caridade, gente. É caridade em alta conta perdoar, como falávamos há pouco também. Ah, eu não consigo. Comece a pedir para Jesus te ajudar. Comece a orar pela pessoa que você não consegue perdoar, e daqui a pouco você vai ver que essa mágoa vai se desfazendo. E você começa a entrar nesse processo virtuoso do amor. Agora, para finalizar mesmo, eu queria lembrar de uma passagem que mostra a caridade em todos os sentidos. É a vida de Bezerra de Menezes, gente. Eu já falei aqui em outras vezes, mas sempre é oportuno a gente recordar essa passagem. Bezerra de Menezes, acho que todos nós conhecemos, né? Inclusive é um dos patronos dessa casa, ao lado de Chico Xavier. Bezerra de Menezes foi uma figura que viveu a sua vida toda a caridade. Ele era médico, como todos nós sabemos. Em determinada época da sua vida, ele também era um político.
e também era militar. Ou seja, essas 3 ocupações, até nos dias atuais, são ocupações de prestígio. Apesar de que os políticos estão um pouco questionados agora, mas não vamos entrar no mérito. E ele não se aproveitou em nenhum momento dessas suas posições em benefício próprio. Não se aproveitou. Ele vivia o sacerdócio da medicina. Ele mesmo dizia que ele não era um comerciante da medicina, ele era uma pessoa que era um instrumento. Se ele tem aquela possibilidade, ele tinha que ajudar, ele era um sacerdote. Ele, certa vez, ele abandonou também a carreira política, abandonou a carreira militar, porque ele tinha que se dedicar mais à medicina. E viveu a sua vida inteira se dedicando ao outro, ao próximo. Vivia a caridade. Morreu paupérrimo, sem nada, sem poder e sem dinheiro. Mas valeu a pena a sua vida caridosa. No livro Semeador de Estrelas, que é um livro de Sueli Caldas Schubert, onde ela fala da vida do semeador de estrelas, é o Divaldo Pereira Franco, né? Nesse livro, dos capítulos fala de uma conversa de Divaldo Franco com o Dr. Bezerra de Menezes. O Divaldo Franco perguntou para ele assim: Dr. Bezerra, qual foi a sua maior alegria quando o senhor chegou ao plano espiritual? Quando o senhor desencarnou e chegou ao plano espiritual? E aí ele respondendo, né, fala: meu filho, eu estava dormindo e Celina, que é a mensageira de Maria, que era muito próxima de Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes também foi muito devoto de Maria Santíssima. Então ele conta que Celina, eu estava dormindo e Celina veio me acordar. Chegou dizendo: eu vim aqui em nome de Maria Santíssima para lhe dizer que o senhor já se encontra no mundo espiritual, já atravessou os umbrais da imortalidade. Agora acorda, Bezerra. Acorda e venha receber os seus parentes. E nisso, ele contando, né, no livro, chegaram os seus parentes, os seus amigos. Olha só que cena maravilhosa, você chegar num momento tão difícil desses, né, e ser recebido pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que já partiram antes de você, porque isso vai ser uma realidade. Vamos nos esforçar para isso, né? Vamos nos esforçar para isso. Então chegaram lá, chegou a sua primeira esposa, que já havia desencarnado, seu filho, seus amigos, e ele escutava um barulho, assim, um murmúrio de pessoas, né, uma falação. Então ele chegou para Celina e falou: Celina, que barulho é esse? Eu estou escutando esse vozerio, esses cânticos, né? Da onde está vindo isso? Aí a Celina falou: não, vem cá. Não parou, né? Porque ele estava ainda... Tinha acabado de desencarnar, né, gente? Estava voltando para a parte espiritual. Vem cá, vem cá. Parou ele e trouxe ele numa varanda. Uma janelão, enfim, né? E lá ele se deparou com dezenas de pessoas, com uma multidão de pessoas. Talvez centenas. E quando as pessoas viram que era ele que estava ali, começaram a ovacioná-lo, a cantar hinos de louvor, a sorrir para ele, a agradecer, enfim. Ele olhava aquelas pessoas, assim, um pouco aturdido, e perguntou para a Celina: mas quem são esses que eu não conheço? A Celina falou: ah, Bezerra, esses espíritos são aqueles que foram atendidos pelas suas preces. São aqueles que têm os seus parentes, que o Senhor deu receitas, tratou sem cobrar nada, apenas pela prece que eles fizeram, para que o Senhor pudesse atendê-los, e que o Senhor atendeu. São aqueles espíritos que chegavam nas reuniões mediúnicas, às vezes, completamente destrambelhados, e o Senhor levava uma palavra amiga. E vieram agora, quando souberam que o Senhor estava chegando, vieram aqui para recebê-lo e agradecer. E aí ele então, com lágrimas nos olhos, olha para Celina e fala: minha filha, felicidade sem lides existe, em decorrência do bem que se faz, das lágrimas que se enxuga, em decorrência da caridade que se vive, que vai, de certa forma, tapetar a estrada que um dia nós também passaremos. Porque todos nós também precisamos da caridade. Então, com essa proposta, com essa mensagem, que nós possamos refletir e, ao sair daqui hoje, procurar pensar se nós estamos realmente vivendo essa caridade verdadeira. Porque a decorrência disso vai ser a nossa paz. Então, que possamos fazer isso. Eu agradeço a paciência de vocês, peço desculpas se me equivoquei em alguma data ou em algum nome. Isso é possível, porque eu não tenho nada a ver com história ou coisas que o valham.
E rogo a Jesus que continue a olhar por cada um de vocês, com a paz do Mestre Jesus, que permaneça em cada coração de vocês. Muito obrigado. Nós é que agradecemos ao André quanta sabedoria, e se fosse para definir em uma só palavra, gratidão. Muito obrigado, do fundo do nosso coração. Nós vamos passar então ao trabalho dos passes, para aqueles que desejarem, fecharem os seus olhos, elevarem o pensamento, e nós faremos a oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta a tua falange de amigos em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Continuando com o pensamento elevado, a reflexão final. Queridos irmãos, evite a vaidade e a mágoa, porque sempre haverá gente abaixo e acima de você. Não despreze a sua carreira, por mais humilde que ela seja. Ela será um bem nas incertezas do amanhã. Seja fiel a si mesmo e, acima de tudo, nunca finja afeição. Aceite de bom grado as ponderações da idade e não se apegue aos bens da juventude. Exercite a fortaleza de ânimo para se garantir nos desastres súbitos. Mas não se deixe transportar pela imaginação, porque muitos receios nascem do cansaço e da solidão. Você é filho do universo como as árvores, as estrelas, e tem o direito de estar aqui. Esteja em paz com Deus, com o seu Deus. E sejam quais forem as suas lutas, os seus ideais, viva em paz com sua alma. Malgrado as durezas, as impurezas, as imposturas e as decepções, o mundo ainda é belo. Procure ser feliz. Obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso. Que outras pessoas possam ter momentos assim. Que assim seja.
Uma boa noite a todos, muito obrigado pela presença e até o próximo encontro.